Boa noite, amada igreja, paz do Senhor, amém? É muita alegria ter a oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Quando falaram, os jovens vão pregar, falaram, que tal você ser a primeira, Carla? Eu fiquei muito nervosa, eu ainda estou, né? Mas será como o Senhor quer que seja. Bom, eu vou iniciar falando do tema da palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, que é impactados, a palavra impactados. E quando nós pensamos na palavra impactados, qual é a palavra que vem na sua cabeça? Bom, eu fui à pesquisa e, segundo o site dicio.com.br, que é o dicionário da língua portuguesa, está escrito que o termo impactado é o particípio do verbo impactar, que originalmente significa causar impacto ou choque. Seu uso se expandiu para descrever a situação de alguém que sofre algo ou influência. E o significado pode vir de um efeito ou ação. A palavra impactado é derivada do verbo impactar, que, por sua vez, vem do latim impactus, particípio passado de impiagere, que chique, que significa empurrar contra ou bater em. O termo entrou na língua portuguesa... O termo entrou na língua portuguesa através do inglês impact, que começou a ser usado lá no século XVII. Inicialmente, o uso estava mais relacionado a colisões físicas, mas ao longo do tempo, seu significado se expandiu para incluir efeitos emocionais, psicológicos e econômicos. Agora, nós vamos ver o significado de outra palavra que também está aqui no significado de impactados e que é um sinônimo. A igreja pode sentar. Perdão, gente. A palavra influência. A palavra influência, que foi citada como um dos sinônimos de impactados, é uma ação ou efeito de influir, de causar uma ação ou efeito, um resultado de outra pessoa ou coisa. A influência das chuvas nas plantações é um exemplo. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Êxodo 3. Vou começar do versículo 1. Certo dia, Moisés estava cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu de fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois onde você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por perto tenho visto a opressão do meu povo do Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quando eles têm sofrido. Por enquanto é só, mas peço que deixem a Bíblia aberta, pois abriremos em mais versículos, em mais livros. Aqui nós temos o primeiro contato de Moisés com Deus. Primeiro contato direto. Antes Moisés ouvia falar do Senhor, ouvia as histórias, ouvia sobre Jacó, Isaque, mas ele nunca tinha falado diretamente com o Senhor. Foi o primeiro impacto direto. E logo ele mostrou respeito.
Uma coisa que nós devemos mostrar a respeito mesmo. E vamos dar uma adiantada na história, né? E lá em Êxodo 5:21. Bom, contextualizando, Moisés aceitou o trabalho que Deus tinha dado para ele de ir falar com o povo, e junto a ele estava Arão, seu irmão, para ser o porta-voz da palavra de Deus para aquele povo. Entre o capítulo 3 e o capítulo 5, o Senhor fala com Moisés, Moisés encontra Arão e ambos vão até Faraó e falam com Faraó. E o Faraó, em contrapartida, dá mais trabalho para o povo. E aqui no versículo 21, nós ouvimos o que o povo tem a dizer a Moisés e Arão, ouvindo tudo o que aconteceu, como Moisés, a ação que causou. E eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e o castigue por terem feito o Faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. No caso, aqui o povo basicamente espragueja Moisés e Arão, homens que foram enviados por Deus, por conta de algo que aconteceu. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que de primeira parecem maléficas. Como, por exemplo, começou aqui, o povo tinham ganhado uma carga a mais de trabalho. Porém, eles não deveriam questionar o processo e sim esperar o que o Senhor deveria falar, até porque Moisés e Arão foram os homens enviados por Deus. Mas o que fizeram? Espraguejaram. O impacto que aquela situação deu ao coração deles os influenciou a pensar de forma errada. Eles poderiam não se deixar influenciar, mas eles se influenciaram por aquilo que parecia ruim de primeira visão, aquela visão ruim que causava em seus corações, e foram logo espraguejando. Entre o capítulo 7 e 11 de Êxodo, houveram as 10 pragas do Egito, e no capítulo 16 e 17, o povo já reclamava da comida que recebia. Novamente o contexto, o povo já tinha sido liberto do deserto, o povo já estava liberto da prisão que eles ficavam, porque querendo ou não, o Egito era uma prisão, porque eles eram escravos. Então, eles já tinham sido libertos da escravidão, já eram um povo livre em nome do Senhor, em nome de tudo que o Senhor tinha feito, todas as 10 pragas, feito o mar se abrir e todas as outras coisas. Mas lá no episódio, mais ou menos do 7, capítulo 7 ao 11, o povo já voltava a espraguejar. Falava, não temos comida, de onde sairá a comida? O Senhor nos trouxe para nos colocar aqui no meio do deserto? O Senhor nos tirou do Egito? Então por que não voltaremos ao Egito? No caso, eles preferiam voltar ao Egito, o local onde eles eram escravizados, do que esperar a provisão do Senhor, do que confiar no Senhor. Se deixaram impactar pelas coisas que eram vistas visualmente, mas não confiaram em Deus, que é um plano espiritual. Em vez de ir lá, dobrar os seus joelhos e orar, eles resolveram espraguejar, reclamar. Mas como Deus é um Deus muito misericordioso, Deus deu o maná que caiu do céu, as andorinhas, Ele fez água que saiu da rocha. E o mesmo povo que se dizia povo de Deus, que tinha faceta de povo de Deus, era o povo que mais atacava Deus, que ficava lá, porque Deus nos tirou do deserto, não sei o quê. Às vezes nós temos cara de crente, andamos como crente, usamos Bíblia debaixo do braço, mas nós espraguejamos tudo à nossa volta. Não paramos para pensar, às vezes é o Senhor querendo me testar, me dá mais paciência. Não, às vezes a gente não pensa isso, a gente já quer logo, coisa bendita, não sei o quê. Então,
gente às vezes não para analisar. Agora nós vamos dar mais uma adiantada. No capítulo 19, já se faziam 2 meses da saída de Israel do povo lá do Egito. E eles estavam indo lá para o Monte Sinai, no episódio 19, e capítulo 19, lá no Monte Sinai, o Senhor já falava ali com o povo. Então, vou pedir para a igreja abrir no capítulo 24, Êxodo capítulo 24, do 1 ao 11. Então, o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 60 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão para subir o monte com ele. Moisés desceu, transmitiu ao povo todas as informações e ordens que o Senhor e todo o povo... Moisés desceu e contou ao povo todas as informações que deveriam ser ditas, e o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo, cedo de manhã, no dia seguinte, levantou-se e construiu um altar no pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros, sacrificando com ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam e disseram: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele nos ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas... Perdão, gente, me perdi, só um segundo. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhe deu essas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 60 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram Deus de Israel sob os pés do monte, que dele havia uma superfície azulada, como safira, e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu. Eles participaram de uma nova refeição na presença dele. Bom, nesses versículos nós podemos observar que Israel fez uma aliança com o Senhor, ofertou em questão de paz, fizeram sacrifícios para a paz e sempre estavam ali citando: não, nós faremos tudo o que o Senhor mandar, nós obedeceremos. Mas, se nós formos em Êxodo capítulo 32, no versículo do 1 ao 6, é o mesmo povo que fala, que age desse jeito. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disseram: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés, que nos trouxe desde a terra do Egito até aqui. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe uma forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para prestar holocaustos e ofertas de paz, depois de comerem e beberem e se entregarem à farra. O mesmo povo, que se dizia povo do Senhor, chamava o seu próprio líder que Deus instituiu de aquele Moisés.
falaram, aquele Moisés está demorando muito para descer do monte. Vamos fazer um bezerro. Vamos fazer uma estatueta e vamos adorar essa estatueta por tudo que tem nos feito. Aquela estatueta nem existia, eles já queriam adorá-la. O Senhor que tudo proveu, que tudo fez, estava falando com o servo Moisés, lá de cima, Moisés sendo instruído, estando na presença do Senhor. E por ele ter demorado muito, na visão do povo que estava lá embaixo, então já era motivo suficiente para que o povo deixasse aquele Deus que tudo tinha feito. E agora, eles poderiam adorar um bezerro de ouro? Às vezes, nós vemos as coisas à nossa volta e a gente pede ao Senhor uma providência. Nós vamos lá, oramos, Senhor, tal coisa está acontecendo no trabalho, no curso, na faculdade, na escola. E, Senhor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa na minha vida. Por favor, Senhor, me ajuda. Só que às vezes não vem no tempo que nós queremos. A gente acaba desviando nossos olhares de Deus por não vir no tempo que a gente quer. A gente se influencia pelo que nós achamos, nós nos impactamos pelas nossas ideias, ideias que não vêm do Senhor, que vem sempre aquela ideia, né? Tá demorando, significa que Deus não vai fazer nada. Tá demorando, significa que Deus não tá te escutando. Então nós deixamos essas ideias nos impactar e acabamos não ouvindo e não dando o certo valor à palavra de Deus e a tudo que Deus tinha nos feito na nossa vida. Desde que nós nascemos. E eu tenho certeza que todos aqui já tiveram alguma coisa com Deus. Deus já fez alguma coisa grandiosa na sua vida. Isso eu não tenho dúvida. Eu tenho total certeza disso. E todos nós já passamos, já sentimos a presença do Senhor de certa forma. Deus nos ajudou em certa forma na nossa vida. Mas às vezes nós esquecemos de tudo que Ele já fez. E vacilamos naquele negócio de confiar e deixar nos impactar as palavras que não provêm dEle. Palavras que provêm de um lugar não tão legal. Palavras que provêm de pessoas não tão bacanas. Pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida. Não tem nada a ver com o que o Senhor quer pra gente. No capítulo 32 mesmo, lá no versículo 19, Moisés intercede pelo povo. Deus intercede pelo povo e desce do monte para falar com o povo, né? Esse povo doido tá indo fazer bezerro de ouro. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão, as tábuas que estavam com os 10 mandamentos. Tomou o bezerro que haviam feito e queimou, moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você levasse a cometer tamanho pecado? Não fiques furioso comigo, meu senhor. Respondeu Arão: você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos guiem. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito para cá. Então eu lhe disse: quem tiver joias de ouro, tire-as para eles, e eles trouxeram para mim, e simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Às vezes, o Senhor, Ele vem perguntar para a gente, Ele nos incomoda. Por que a gente cometeu tal pecado? Por que a gente cisma em cometer aquele tal pecado? Às vezes aquele famoso pecado de estimação. Aquele negócio que a gente persiste no erro. Mas aí às vezes a gente tenta se justificar. Tirar o erro nosso. Ah, Senhor, mas é porque o meu amigo, a minha amiga, meu companheiro, minha companheira, estava lá. Eu fui apoiar e acabei pecando. Ou eu vi tal coisa na internet, que tal pastor de sei lá das quantas falou na internet, e eu acabei pecando. Às vezes a gente tira a nossa culpa de nós mesmos. Nós nos influenciamos do que terceiros fazem ou fizeram, ouvem ou falam,
E a gente acaba terceirizando essa culpa e tirando o nosso. Senhor, não foi minha culpa. Você tem certeza que não foi nossa culpa? Será que a gente não se deixou impactar novamente, por influências que não tem nada a ver? E eu vou deixar até que uma observação. O mesmo Arão que tinha feito milagres em nome de Deus, se influenciou pelo povo, se deixou influenciar pelo povo. A pergunta que eu deixo aqui nessa noite para todos nós: por quem nós nos deixamos influenciar? Tem sido pelo Espírito? Tem sido pela carne? Tem sido por terceiros? Tem sido pelo inimigo? Por quem nós temos vindo nos influenciar? A gente vem se deixando se influenciar pelaquela blogueira ou blogueiro da internet que fala que na Bíblia está escrito aquilo e a gente não vai verificar, vai ver que é tudo balela? Ou a gente está se influenciando realmente pela Bíblia Sagrada, que é da onde realmente a palavra do Senhor e é que Ele quer falar conosco? Agora nós vamos para o livro de Números. Números 13, 25 ao 33. Novamente, vamos ao contexto, até porque já se passou muito tempo desde Êxodo para Números. E agora, qual é o contexto? Moisés, mandado por Deus, tinha mandado 12 espias lá para Canaã, para ver se a terra era boa, se a terra que Deus queria para eles, né, mandava leite e mel, aquela terra. Será que tem o quê? Será que tem gigantes? Será que o povo é forte? Será que o povo é fraco? O que será? Vamos averiguar. Foram mandados os 10 espias. E no versículo... Eita, Jesus! E em Números 13, 25, é quando os espias voltam e trazem o relatório lá da terra de Canaã para o povo de Deus. Leiamos. Depois que se passaram 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Retornaram Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinham visto toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. E este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive lá é poderoso e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra disseram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. E então espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos a fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que pareciam para eles. Aqui a gente já vê. Foram ver lá a terra que manda leite e mel. Só que de primeira já se impactaram. Estou me sentindo impactada. Aquele povo gigante, 2 metros de altura. Eita! Como às vezes é na nossa vida. Às vezes nós chegamos e falamos: Senhor, eu quero muito trabalho e tal. Senhor, dá uma oportunidade de trabalho e tal. Aí estamos lá. O salário é bom. É um lugar bom que fica perto da minha casa. Tem muitos prós. Mas
aquele chefe lá é ranzinza, ó, ih, não vai dar pra mim não. Eu acho que pra mim não vai dar não. Meu colega de trabalho é meio chato, fala pra caramba, ixi. Eu acho que isso é um contra gigantesco, vou viver com ele todo santo dia do meu trabalho. Nossa, realmente. Mas e a bênção? E o salário que Deus deu uma oportunidade de emprego. A gente tem que pensar nas coisas boas, não tem? O Senhor proveu salário, proveu um lugar bom, perto, proveu, assim, uma empresa muito boa, com muitos benefícios. Aí você vai reclamar por causa do seu colega de trabalho? Ai, Jesus. Então, basicamente foi isso. O povo estava literalmente falando aqui, ó, essa terra é de vocês vão conquistar tudo em meu nome. E eles reclamando novamente. Nem parece que Deus tinha feito pão cair do céu para aquele povo. Não parecia que Deus tinha dado aquela bênção na tua vida aquela semana passada, né? Não parece, nas nossas vidas. Não parece que Deus, há uns meses atrás, Ele tinha mudado minha vida de uma forma gigantesca. Mas agora eu já estou reclamando de uma coisa que às vezes nem aconteceu. Às vezes está para acontecer e a gente fica naquela ansiedade. Falando, nossa, não sei, eu acho que não vai conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, não sei o quê. Sendo que não é sobre nós, é sobre Deus. O Deus que fez nós chegarmos até aqui. Às vezes os gastos sendo maiores do que o que a gente recebe. Às vezes a gente nem sabe de onde saiu aquele negócio, mas a gente está conseguindo pagar. Às vezes a gente nem entende como aquilo conseguiu chegar tão longe. Porque foi Deus, não foi com a obra das nossas mãos. Mas a gente ainda tem aquele negócio de falar, ai, não vai dar certo porque eu não consigo. Mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. E nos deixamos impactar, nos deixamos influenciar por esses pensamentos horríveis, que não provém do Senhor, horrível. E então, no capítulo 14, do 2 ao 12, nós vamos ler. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, dizem, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Vamos a uma observação antes de eu ler o resto. O Egito, onde eles eram escravizados, onde eles trabalhavam sem receber um retorno, onde lá não era um povo, o Egito não era um povo cristocêntrico, e eles preferiam ter morrido no Egito do que batalhar pelo que Deus havia dado a eles como vencido, como guerra vencida. Eles preferiam, estão aqui espraguejando basicamente, Senhor, assim, falam, antes tivéssemos morrido no deserto, antes tivéssemos morrido na mão dos egípcios do que ir e morrer na mão em si, em combate. Vamos pegar nossas crianças, vamos pegar nossos negócios. E, novamente, o povo se impactando pelo próprio desespero, sendo que não havia desespero. O próprio povo de Israel já tinha aquela sua fama por conta das coisas que tinham feitas no Egito, das 10 pragas, de como eles tinham conseguido passar o Mar Vermelho, de como caiu comida do céu. Eles já tinham tudo, eles tinham Deus. E precisa de mais coisa além de Deus? Mas não, eles continuaram naquele negócio de se deixarem impactar por pensamentos ruins. E espraguejaram. Pior, eles pensaram e ainda colocaram para fora, para perturbar talvez aquele irmãozinho que estava pensando bem e começar também a se sentir seguro. Aí, vamos para o versículo 26, do mesmo capítulo 14. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa que se queixa contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora diga-lhes o seguinte, tão certo quanto eu vivo, declaro o Senhor que farei com vocês exatamente o que ouvi dizer. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos que mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Então entraram
não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Josefé, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu farei eles entrarem na terra com segurança e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas, quando a vocês caírem mortos nesse deserto, seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto, durante 40 anos. Depois, desse modo, sofrerão as consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor por mim. Aí a gente vai observar. Deus castigou todo mundo, mas deixou Caleb e Josué assim, separados. Falaram, não, esses daqui eu vou mandar lá para a terra que manda leite e mel, porque eles se manteram fiéis. Porque desses 12 guerreiros que foram lá, espiões, foram espionar a terra, eles foram os 2 únicos que realmente estavam ali falando, não, o Senhor é o Senhor, nosso Senhor maioral, ele é Deus demais, pô. Se Ele nos ajudou até aqui, por que nos largaria agora? Se Deus esteve aqui conosco até hoje, então por que Ele nos largaria? Ele deixaria que morrêssemos nas mãos desses povos. Se Deus nos ajudou até hoje, por que Ele deixaria que os problemas nos engolissem? Se a gente for reparar, de 12, só 2 se deixaram impactar pelo que o Senhor tinha provido. Pelo que o Senhor... Quantas coisas o Senhor fez para aquele povo? E o povo se permanecia naquele jeito teimoso. Mas tiveram pessoas, sim, que creram no Senhor. Eles se deixaram impactar. Eles se deixaram influenciar pelo que o Senhor tinha para aquele povo, pelo que o Senhor dizia e o que o Senhor cumpria. Até porque tudo o que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Aquele povo, para que todo mundo conhece o final da história, aquele povo chegou, sim, à terra de Canaã. A terra foi deles. Em quantas outras passagens pela Bíblia, o Senhor se fez presente e tudo o que Ele disse foi cumprido. Mesmo que duvidassem. E Josué e Caleb se seguraram ali, ó. O Senhor disse, está dito. O Senhor disse, está dito. Então é isso. Às vezes a gente se prende naquele negócio de, o problema, o negócio, mas esquece da promessa que o Senhor deu para nós. O Senhor nos deu uma promessa. Nós não nos dizemos povo santo. Nós não subimos no altar. Chegamos aqui, tocamos uma guitarra, tocamos um teclado, uma bateria, cantamos, dançamos. Ou sei lá, qualquer outra coisa. Às vezes chegamos aqui para louvar com as irmãs, ou louvando com os varões. Fazemos milhares de coisas, às vezes, aqui na igreja. Ou às vezes só sentamos ali no canto para orar. Mas nos dizemos povo do Senhor. Se nos dizemos povo do Senhor, por que não acreditaremos no que Deus tem proposto para nós? Nós nos dissemos povo do Senhor, mas ao mesmo tempo estamos espraguejando as coisas à nossa volta só porque deu um pequeno problema. E que às vezes o problema não é tão grande assim. Às vezes é grande para nós, mas para o Senhor é menor que isso aqui. Para o Senhor não chega a ser nem um farelo o problema. E às vezes nós nos deixamos influenciar por esses problemas, mas esquecemos que a influência que nós devemos buscar, que nós devemos ter, é na Bíblia e no Senhor, independente de qualquer coisa. E para terminar, vou pedir para que vocês abram Salmos 95, capítulo 95, versículo 7.
esse capítulo é um cântico, né? Mas vamos observar. Pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois Ele diz, não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. Assim eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Imagina, o Senhor falar que tu nunca... Você imagina, o Senhor chega aqui e fala que tu nunca entrarás em meu descanso. Por simplesmente duvidarmos do quão poderoso Ele é, mesmo depois de Ele nos mostrar toda a sua glória e todo o seu poder. Vamos deixar nossos corações sensíveis à palavra do Senhor, a tudo que Ele tem nos feito. Não é algo fácil, longe disso. Mas, se nós mantemos o nosso foco no Senhor, nós seremos só impactados por Ele. Nós teremos só a influência dEle e nada terá problema. Esses dias, eu estava conversando com a minha mãe e eu estava falando de muitas coisas que eu estava presenciando e que não me agradavam. E estava reclamando com ela mesma, até porque eu sou pecadora e para essa palavra que saiu eu tive que apanhar muito. E eu estava falando com ela, mãe, não, isso aqui não está certo, não acho isso interessante, não é algo que eu acho que o Senhor tem para mim, não quero. Aí, ela me disse, tem uma historinha aí, que é assim, chegou uma pessoa lá, do pastor, e falou, pastor, eu quero sair dessa igreja, as irmãs aí, ó, conversam muito, atrapalham o culto todo, o povo lá da mídia não sabe tirar foto, aquele ministério de louvor não canta bem, não sei o quê, não sei o que lá, vou sair da igreja. Aí o pastor falou, tá bom, mas no seu último culto aqui na igreja, eu peço que você segure um copo de água e fique andando com ele pela igreja. E não pode deixar a água cair, a água tem que estar até o topo, você não pode deixar cair, até o final do culto você tem que deixar essa água aí. E ele só ouvia. No final do culto, chamou lá para o gabinete, falou, e aí, como foi o culto? Não, pastor, o culto foi muito bom, palavra maravilhosa, os louvores eram muito bons. Ah, mas e as irmãzinhas que estavam conversando? O que elas falaram hoje? Ah, não sei, pastor. Eu estava prestando atenção naquele copo que eu estava segurando. Ah, mas e a roupa que o ministério de louvor estava usando? Ou a galera da mídia tentando tirar foto de você? Ah, não sei não, pastor. Eu estava segurando o copo, estava olhando ali, porque se deixasse cair, acabou, né? Ah, mas e a palavra? Não, eu estava ouvindo ali a palavra, eu ouvi uns louvores ministrando no meu coração, eu senti a presença do Senhor. Aí que está o ponto. O copo de água é Cristo. Se nós mantemos nossa visão em Cristo, nós mantemos o nosso pensamento em Cristo, mantemos todo o nosso entendimento em Cristo, aquela irmãzinha chata lá, acabou. A irmãzinha, o irmãozinho. Aquela pessoa lá que tá com aquela roupa. Aquela roupa ficou para lá, eu não estou pensando nela, eu estou pensando em Cristo, eu estou olhando aqui para o altar, que é de onde está saindo a palavra. Se aquela pessoa falou algo que eu não ouvi, sabe por que eu não ouvi? Porque eu estava prestando atenção no altar. E se a gente estava prestando atenção no altar, está se influenciando pelo que o Senhor disse, no caso, impactados pelo que o Senhor tem para a nossa vida, não tem mais o que se irá, não tem mais o que, quero sair da igreja. Você está prestando atenção em Cristo, que é o nosso foco. Nós temos uma vida cristocêntrica. E é essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade.